Agora, os impressos de segurança. A gente vai ver aqui conceito e finalidade dos impressos de segurança. Os impressos de segurança são os papéis utilizados pelos cartórios na prática dos atos notariais e registrais com controle de autenticidade, inviolabilidade e rastreabilidade, impedindo fraudes e falsificações. Então, alguns chamam, não é efetivamente papel moeda. Então, não é toda serventia, não é todo ato que é cobrado, esses impressos de segurança, mas os impressos de segurança de maior rigor jurídico, né? Maior probabilidade de falsificação. Imagina uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito. Onde pode ser utilizado na certidão de óbito, né, gente? Para que fins pode ser utilizado? Então, esses atos eles têm que ser praticados em papel de segurança. Imagina um apostilamento, tem que ter o papel desses impressos de segurança. Esses impressos de segurança é o próprio papel e também os selos. Hoje nós temos o selo digital com autenticidade, então você verifica a autenticidade através de login e tal. Entendeu? Por quê? Você tem que rastrear tem que haver rastreabilidade do ato praticado, tem que ter autenticidade, inviolabilidade, ou seja, aquele documento, aquele ato praticado, aquela certidão, aquele título, ele não pode ser violado com facilidade, tá? Então, por isso que ele tem os impressos de segurança nele. O objetivo, então, é proteger o conteúdo dos atos e garantir segurança jurídica à sociedade e aos órgãos fiscalizadores. Normas gerais sobre o uso dos impressos. Devem ser utilizados apenas papéis de segurança autorizados. Tanto que hoje na RCPN tem lá todo o modelo dado pelo CNJ, como é que é, e tem as empresas cadastradas, as empresas credenciadas a prestar aí esse serviço de venda de papéis de segurança, né, dos impressos de segurança. Então, esses impressos têm que ter marca d'água, tintas reativas a reagentes químicos, né, o número sequencial, QR Code, código de barra, QR Code, nossos selos, por exemplo, hoje, tem lá o código do selo, pode ser consultado através do sistema, através dos sites dos tribunais, entendeu? Então, são vários elementos que se utiliza antifraude, que são definidos pela Corregedoria, pelo CNJ, para evitar que haja, então, fraude em documentos oriundos das serventias extrajudiciais. Então, esses impressos de segurança eles são obrigatórios para a escritura pública, para procurações, certidões, testamentos, atos notariais, entre outros documentos muito importantes expedidos principalmente pelo tabelionato de notas. Por exemplo, o selo que ele coloca, né, a etiqueta de selo que ele coloca no documento, aquilo ali é um papel, é um impresso de segurança. Se a pessoa tentar tirar aquela etiqueta, antigamente nego fazia isso demais, né? Por quê? Porque não existia todo esse rigor de segurança que é imposto hoje. Então, antigamente, há muito tempo atrás, eu conseguia tirar aquelas etiquetas, falsificava a etiqueta, era uma confusão danada. Hoje, se você tentar tirar uma etiqueta de autenticação ou de reconhecimento de firma, que tem esses impressos de segurança no ato ou num documento qualquer, ele vai se autodestruir no momento que você tentar tirar. Tá? Calma, ele não vai explodir na sua mão, tá? Essa autodestruição não é uma explosão, igual você vê lá naqueles filmes lá do James Bond. Não, não. É porque quando você tentar tirar, ele é todo picotado, né? Então não vai conseguir tirar ele inteiro. Então, se você tentar tirar, ele vai se destruindo, né? Você vai destruindo ele, não se autodestruindo, né? Para não ter aí uma explosão, você achar que vai ter uma explosão aí. Bom, controle dos impressos pelo tabelião. O controle dos impressos de segurança deve ser rigorosamente numérico e sequencial, registrado em livro próprio ou sistema eletrônico homologado, disponibilizado à corregedoria quando solicitado. A perda, extravio, roubo ou uso indevido de impresso deve ser imediatamente comunicado à corregedoria. Seja, gente, as folhas, seja os selos, ainda para quem usa selo físico, eu acho que nem tem mais, mas isso aqui também é uma norma, né, que traz aí essa questão, essa possibilidade de utilização do selo físico. Então, tudo isso tem que ser avisado. Tá? Para quê? Para que as pessoas não venham a usar indevidamente, causar prejuízo a terceiros, ok? Dispensa dos impressos em atos digitais. Ato digital não vai precisar dos impressos, né? Nos atos realizados por meio eletrônico, não é exigido o uso de papel de segurança, desde que
o ato seja registrado em plataforma homologada pelo CNJ, por exemplo, o e-notariado, que é a assinatura eletrônica notarizada. Tenha sido assinado digitalmente por certificado ICP Brasil ou assinatura avançada validada. Haja vinculação com o selo digital de fiscalização eletrônica. Essa dispensa não elimina a obrigação de garantir a rastreabilidade e autenticidade, tá, do documento. Selo de fiscalização, impresso ou eletrônico, assim, eu falei com vocês hoje, eu não sei se tem algum estado ainda que faz impresso, mas a regra é, assim, o avanço da tecnologia hoje é eletrônico, aqui é eletrônico, no Pará, quando eu estava no Pará, ainda era físico, nossa, e não tem tanto tempo, né? Em 2018, 6, 7 anos atrás. Agora, eu imagino que depois da pandemia para cá, deve estar tudo eletrônico, né? Todo ato praticado deve conter selo de fiscalização. Todo ato, gente, não tem como praticar um ato dentro da atividade notarial registral sem selo de fiscalização. Por quê? O selo de fiscalização é o controle do ato, é uma forma que o tribunal tem, que o judiciário tem, de controlar um ato praticado. Então, todo ato praticado, ele levará um selo, e esse selo fiscaliza efetivamente se o ato que foi praticado foi o ato para o qual aquele selo foi utilizado. Tá? Então, a primeira coisa, o ato existiu? Sim. Qual o tipo de ato? Tal. E por quê? Porque fica cadastrado no sistema qual foi o ato, se foi uma escritura, se foi um reconhecimento de firma. Você sabe exatamente, foi um protesto, você sabe exatamente o que é aquele ato. E você consegue ver a autenticidade do selo, verificar. Tá? Então, aí, isso estou falando eletronicamente. Agora, o físico, você tem o físico aí, que funciona como uma etiqueta de controle do serviço prestado, permitindo a conferência. A corregedoria confere, o usuário confere, o Poder Judiciário confere, ok? Bom, o selo deve estar vinculado ao ato praticado, como eu falei, com número único e dados como data, natureza, emolumento. Qual foi o emolumento que foi cobrado para aquele ato? Código do usuário ou das partes. Quais são as palavras-chave para a gente fechar esse bloquinho aqui? Papel de segurança, elemento antifraude, controle rigoroso, dispensa de atos digitais, selo de fiscalização. Guarda isso, gente. O selo de fiscalização ele tem a função de fazer o controle dos atos. Nenhum ato pode ser praticado sem selo de fiscalização. É ali que o judiciário controla o que você está fazendo no dia a dia